Ver por que ela foi quebrada. E como a massificação dessa ideia que ela foi quebrada, que está exatamente no Shema, veja, a gente falou do Shema, falou do Shin, do Shei, de demônios, primeira e última letra da Torá, depois falamos do final ali da palavra Shema, o Ain, o Dalet, que está ligado a tempo, inclusive isso está no próprio livro de Daniel 7:25, que se cita muito a Aleph e Dalet, Gematria 74, e a mudança desse tempo, né, que está no Daniel 7:25, exatamente. Aqui, em várias vezes, vamos falar sobre esse Aleph Dalet, né? Essa temporalidade. E depois vai construir aqui no 7:25 exatamente essa perseguição que existiria, que a gente está vendo a massificação a partir do marco divisor desses calendários, e ele começa a se implementar juntamente com a história daquele personagem chamado Jesus, que a gente vê muito. Inclusive, a gente vai poder aqui observar muitas questões relacionadas a isso, né? Às vezes tem umas construções, e essa construção não é nossa, isso já é feito, não em tempos primordiais, onde Jesus também é chamado de o Deus cavalo. Alguns religiosos hoje falam, mas aí não é uma coisa que misturaram dois idiomas, porque Iê, em aramaico, perdão, em grego, é Deus. E o sus, em hebraico, é cavalo, né? Então, isso já era falado lá atrás, porque era uma construção do que realmente aconteceu, porque foi misturado ideias gregas com ideias da Torá. E aí, o que significa isso? Que a ideia, né, aqui não tem a imagem, isso está em livros, de que um Deus com cabeça de cavalo, inclusive o cavalo é usado aqui na metáfora lá das histórias dele, né? É complicado. E aí o que acontece? Foi uma mistura, Deus-cavalo, o Deus grego, com a palavra sus, cavalo, e o que a Torá diz em relação a isso? Que um rei de Israel não deve ter muitos cavalos, né? A palavra sus, sami, vav, samer, com gematria 126. E aí a gente deve entender que, ao mesmo tempo que uma Torá foi dada, e ela foi quebrada, e ela depois se escondeu em segredos, também foi dada uma outra árvore. E seria exatamente isso tudo que aconteceu na história e matou muitos seres humanos. Agora, voltando aqui, a gente está na terceira aula sobre essa questão de Daniel 7:25. A gente houve ali no período, né, inclusive muitos aspectos históricos, aconteceu exatamente, né, na questão ali da perseguição aos judeus, codificadas no nome hebraico de Flávio Josefo. Me surgiu essa ideia ontem, eu falei, poxa, o Flávio Josefo foi o que escreveu, né, a História dos Hebreus, é um livro imenso, onde ele vem desde o início, desde Bereshit, explicando parte a parte ali em relação à história dos judeus, de uma forma muito histórica, muito ponderada dentro da historicidade. Então, veja,
Então, essa historicidade que ele tinha, então ligou o nome dele a essa questão de muitos e muitos fragmentos da história são encontrados no livro de Flávio Josefo, só que existe um problema aí. Da mesma forma que ele era Flávio Josefo, não era o nome dele verdadeiro. Ele tinha, não é, um nome diferente. Ele tinha um nome diferente. Então, esse nome que ele tinha, deixa eu ver só se eu acho se está aqui ou se está aqui, não é? Pois bem, aqui está o nome dele, ó, Yosef Ben Matitiarro, não é? Então, esse nome, Yosef Ben Matitiarro, não é? Ele era o nome hebraico dele. Ele, então, passa a se chamar Flávio Josefo. Veja, Flávio tem a ver com flavianos. Existe uma história, como se criou o cristianismo, porque essa conotação ela foi pedida exatamente pelos flavianos. É uma construção muito rica, não é? Essa construção ela tem esse vídeo, como o cristianismo surgiu, e aí vai se dar lá vários detalhes em relação a essa questão. E veja, Yosef Ben Matitiarro, que foi também a construção do fator, não é, dessa questão do desenvolvimento e do entrocamento de todas as histórias, tanto é que hoje você tem esse História dos Hebreus, aqui no nosso país, ele foi desenvolvido e foi colocado em livro pelos cristãos. Lógico que dentro da linguagem deles ali vai ter muitas inserções e chamadas para a religião deles. E aí nós temos que prestar atenção, não é? Exatamente nisso, como tudo isso vai funcionar. Partindo do nome hebraico dele, não é? Eu fiz, então, a gematria, porque, no momento, eu entendi que esse entroncamento do nome dele daria a solução para um monte de coisa dentro da Torá e dentro dessa questão. Olha, poderia ter dado errado. Eu poderia, muitas vezes acontece, apesar que na Torá nada dá errado, de você ter uma ideia, começar a construir e dá errado. A gematria não bate, as coisas não batem. Mas, pois bem, eu fiz essa gematria, não é? E isso é algo nosso. Se alguém fez alguma vez na história, eu não sei, não é? E a gente, então, chegou aqui a esses resultados gemátricos, está vendo? Todos esses resultados gemátricos foram analisados até uma parte aqui, se não me engano, até essa parte aqui por nós. Não sei se avançamos um pouquinho mais, até 1081, a gente vai ver agora durante os estudos. Lógico que, para essa ideia, porque aqui o nome é um só, mas eu tenho vários níveis de gematrias. Existem 32 caminhos de Kabbalah, alguns são gemátricos, hoje são Sofei Tevot, Roshei Tevot, etc. Quando eu pego as primeiras letras, enfim. E aí então, peguei e fui navegar nessa ideia e construir essa aula. Não é? A gente já tínhamos construído a primeira questão e a gente vai viajar agora um pouquinho mais, agora usando o nível gemátrico, né, para estar analisando as questões aqui. Pois bem, a primeira gematria que nós chegamos aqui e nós trouxemos aqui foi de 885. Né? E aí, essa questão exatamente, né, de 885 em relação a essa construção da Torá, não é? Ele bate para esse ano, de 885, que foi a expulsão na Itália, no ano de 855. Veja, eu parti do 885, 855, como eu disse para vocês, como a gente vai ver, a coisa se capilarizou. A coisa, um estágio violento ligou a outro estágio violento. A gente sabe que a Torá não segue uma ordem cronológica. Eu não tive o tempo
hábil na montagem desse estudo de colocar a questão aqui em ordem cronológica. Então, a gente vai viajar segundo os resultados lá da página em relação à gematria do nome dele. Pois bem, então, a expulsão dos judeus da Itália, no ano de 855, lembrando que perseguirão os santos do Eterno, etc. Qualquer um que andasse com a Torá seria perseguido. A expulsão dos judeus, né? A violência antijudaica no sul da França. Veja, tanto na Itália como na França. A coisa era a nível mundial. Em 1º de outubro de 855, né? Depois da Era Comum, não é? Então, a gente teve aí essa questão acontecendo. E, enfim, vamos... Depois da Era Comum. Ou no ano de 4.615, no calendário hebraico, Luís II, rei da Itália, o imperador carolíngio, ordenou a expulsão dos judeus de seu reino. Então, veja, isso na Itália. Esse ato não foi um caso isolado, mas parte de um clima crescente, veja, que foi crescendo. Por isso que partimos de 855. O clima foi crescendo, não foi uma coisa que... Sabe? Porque a pessoa pode falar, mas aí tinha que ser 855. Não, a coisa foi crescendo, foi tomando massividade, por causa do quê? Do crescimento do cristianismo. Isso a gente deve entender também. Então, não foi um caso isolado, mas parte de um clima crescente de perseguição religiosa na Europa medieval, especialmente durante a Semana Santa. Veja, Semana Santa é uma construção católica, né, cristã. Então, a gente tem aí a Semana Santa, acho que tem que comer peixe, aquela coisa toda. Veja, quando os sermões inflamados incitavam a violência contra a comunidade judaica. Foi o que a gente viu lá no Chifre. Veja, a gente viu isso aqui, que eles agiam o quê? Arrogantemente. Veja, ele fala lá palavras contra o Altíssimo, molestará, diz aqui em cima, ó, que esse reino devorará toda a terra, e foi o que o cristianismo fez. Enfim, aí, deixa eu só achar aqui, ó. Veja, dentes de ferro, etc., né? Aqui está falando já de 4 reinos que surgirão na Terra. Mas aqui, alguma parte aqui, né? Ele fala sobre essas palavras arrogantes, né? Contra o servo do Eterno, né? Então, a gente deve... Eu não lembro aqui, realmente, mas tem isso sobre arrogância, sobre o falar, e eu não estou achando aqui, mas tudo bem, a gente lembra disso, né? Então, eu gosto sempre de mostrar na Torá ali, trazer a demonstragem para vocês verem que isso não são fragmentos de ideias nossas, veja, mas os sermões eram sempre inflamados, como são inflamados até hoje, muito arrogante. Pois bem, outro dia eu vi um rabino, não, um judeu não, gente, olha, um pastor. Esse pastor lá começou a falar que se eu falar em hebraico, em aramaico, se eu falar em grego, eles vão entender. Aí ele começou a falar Bereshit, ainda falou, né? Bereshit bara Elohim, aí mistura um monte de coisa que eles não sabem falar, etc. E aí não sabe falar, né? E pegam fragmentos do que eles aprenderam. E aí, não, se eu falar assim, mas se eu falar, e começou a falar em línguas estranhas. Aí falou, e uma multidão de gente ouvindo. Rebaixou o hebraico, rebaixou o aramaico, rebaixou tudo para botar a língua estranha que eles falam acima da Torá. Se isso não é um nível de arrogância, porque a arrogância por si não é sabedoria, e a sabedoria por si não é arrogância, eu não sei o que é mais. Mas todas essas
forma, essa construção que eles usam nas suas palestras, emocionalmente falando, foi a mesma que Hitler usou, e vários líderes usaram nas suas questões de animar o outro, ou de criar novas perspectivas, não ligadas à Torá, mas ligadas ao emocionalismo, ao imediatismo, ao se levantar contra outra nação e povo. Porque a ideia aqui não é a ideia do Zohar é trazer a pessoa para um nível de consciência de união de almas. A ferramenta usada é a Torá e o Zohar, não existe outro mecanismo. Porque esse mesmo mecanismo, e Deus fala que ele criou todas as coisas para esse mecanismo. E a gente vai vendo aqui, então, que eram precisos sermões inflamados. A gente está vendo aqui uma das conotações gemátricas do nome Yosef, né? Ou Yosef ben Matitiarro, ou conhecido como Flávio José, que houve e trocou seu nome por um nome romano, e essa construção também vai levar aqui ao entendimento de que o Flávio Josefo, o nome original, era Yosef ben Matitiarro, e que significava José, filho de Matias. Em hebraico, ele adotou o nome de Titus Flávios Josefos. Está vendo? Titus Flávios Josefos, após receber cidadania romana, como parte de sua relação com a dinastia flaviana. Fascinantemente, com os nomes podem refletir a mudança de identidade e contexto histórico, não é? Ele mudou. Flávio Josefo nasceu em 37 ou 38, veja, da Era Comum, logo naquele entroncamento ali antes de quase do ano 70, ou após o Marco Zero ali. Isso significa que ele teria sido contemporâneo do JC, ao qual ele cita uma ou duas vezes e não se sabe se ele cita realmente. E ele viveu durante o período fascinante, fascinante e tumultuado da história judaica romana, deixando um legado duradouro através da sua época histórica. Pois bem, aqui existe, né, algumas considerações que a gente vai falar. O J existiu. Aí vocês podem falar assim, pô, Moré, mas existiu. Algumas fontes, como eu falo para vocês, a gente tem que garimpar. A gente tem que garimpar, ver, limpar e falar a verdade. No livro Roda das Almas, né, que é o livro que foi escrito pelo Arizal, então aqui ele vai falar, veja, sobre esse personagem. Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu não achar, eu busco aqui de memória, falo com vocês. Deixa, não estou achando com esse nome. Deixa eu ver outro nome aqui. Caramba. Eu não acho aqui, mas eu vou falar de cabeça. Então, o Arizal, ele está lá achando as almas dos tzadikim em Tzfat, ali pelas mediações de Jerusalém, e segundo o Raim Vital, ele fala, não, ali está enterrado. O termo que é usado nesse livro é Yeshu. Yeshu é um termo pejorativo, que leva muito uma identidade do candomblé, e Yeshu também aqui é chamado para essa questão, Yeshu Basmor, uma coisa assim, que seu nome seja apagado, e fala ali está o túmulo de fulano de tal. Se é o túmulo de fulano de tal, é porque ele está enterrado lá e não ressuscitou porcaria nenhuma. Está entendendo aí? Aqui, esses fragmentos que começaram a se materializar através do nascimento desse homem,
E através desse nascimento, porque a gente sabe que muita coisa foi inserida no Novo Testamento e que criou toda essa confusão, e a gente vai entender isso muito profundamente, dentro de uma construção mais lógica de tudo isso aqui. Porque a gente tem que colocar o fator histórico, a gente já falou dos Flavianos, você pode ir lá agora, ver a história do cristianismo construída em cima dos Flavianos, cada ponto ali descrito, etc., lembrando que Jerusalém virou uma cidade romana, onde tentaram apagar o nome dos judeus, e aí né, isso requer muito entendimento e muito estudo. Então, vemos que ele viveu ali na era 37 e se tornou um romano. Se ele se torna um romano, isso significa que ele não era aquele judeu que falou assim, olha, eu vou morrer aqui, mas eu não vou quebrar a Torá. Que foi o que aconteceu com a Maria e grupos de judeus, fariseus, que eram muitos, homens muito santos, nem do tesouro do templo eles pegavam, eram homens que viviam uma vida muito separada, enfim. Mas vamos lá. Então, a gente fala agora, a gente surge aqui agora com pula-se e a gente vai observar, a gente observou esse primeiro aspecto exatamente em cima do tempo, meio tempo, um tempo, mais metade de um tempo. Chegamos às duas conclusões exatamente do ano 143 da Era Comum. Vimos no início, já codificado no nome de Flávio Josefo, já demos um pulo para o ano de 855, onde houve não a expulsão dos judeus da Itália. Itália, para quem não sabe, é onde tem Roma, né? Então, é lá que fica Roma. E isso aconteceu, isso se estendeu por todos os mundos. Por quê? A ideia de expulsar o judeu não era simplesmente porque era o judeu, é porque ele era o judeu, ele tinha essa configuração do estudo da Torá e essa ideia teológica, se é que a gente pode botar assim, em contrapartida do Deus deles. E hoje, nós, quando adentramos para o monoteísmo, sabemos que isso é mais verdade do que tudo. As pessoas, é por isso que a gente aconselha, não fica, tal, porque elas vão te odiar. Pode ser pai, irmão, tio, filho. E mesmo que elas te amem muito, elas vão saber te colocar no seu lugar em relação a essas questões. E vai haver aí uma guerra de ideias e que muitas vezes vai ser para você não muito bom estar com essas pessoas, porque, de certas formas, elas vão falar desse personagem, ou elas vão ficar abismadas quando você falar mal desse personagem. Por isso que o mal também profetiza. O mal, a Torá está falando de Esaú e Jacó. O mal também tem a árvore caída lá, tem o seu poder. Tanto é que lá no Novo Testamento está escrito, não pensa que eu vim trazer paz ao mundo. Eu não vim trazer paz. E o mal nunca veio trazer paz. Eu vim trazer confusão. O pai brigará com seu filho, o filho com seu pai, a mãe com a sua nora. Dararara. E é exatamente essa confusão teológica que se implementou por toda a história e que, como eu disse para vocês, não foi uma discussão de uma fórmula matemática, não foi uma discussão, até mesmo as discussões políticas hoje são acaloradas e as pessoas são capazes de tirar a vida das outras pessoas. Até para um time de futebol a gente vê isso. Mas essa discussão aqui, ela era tão implementada e ela foi tão sistematizada, ela foi tão mexida dentro da alma do homem, e essa espiritualidade acabou sequestrando, pode-se dizer, hoje, nos tempos de hoje, naquele tempo mais massivamente, porque naquele tempo, se o padre via que tal comunidade, alguém não estava indo para a igreja, tal, tinha alguma coisa errada, não era que nem hoje, a coisa era pesada, se não fosse, ou era judeu, ou era bruxo, ou era alguma coisa assim. Então, todo domingo, você tinha que estar ali, a língua escolhida ali para os ritos, não é? Não era a língua hebraica, não é? Era uma outra língua, agora eu não esqueci o nome aqui, gente, deu um branco, e eram todos os
todos os ritos eram feitos nessa língua, né? E muita gente não sabia nem ler a Bíblia, não tinha acesso à Bíblia, não era uma coisa como é hoje, ainda que muito mal feita, né? Enquanto eu vou lembrando aqui o nome, eu vou conseguir aqui com você. Dentro dessa história toda, gente, só É o latim. o latim, né? Então, e é incrível, né? Porque latim, latido, cachorros lembram muito a saída do Egito, onde os cachorros lá do mal ficam para comer o resto. É uma coisa complexa. Veja, o Império Bizantino, também conhecido como o Império Romano do Oriente, foi uma das civilizações mais duradouras da história, existindo de 395 até 1453. Veja, ela tem uma duração incrível, isso na Era Comum. Ela surgiu após a divisão do Império Romano em duas partes. Veja, o Império Romano ele foi dividido em duas partes, o Ocidente e o Oriental. Sua capital era Constantinopla, o que é hoje na atual Istambul. Ele era localizado entre a Europa e a Ásia, e os favores e favoreceu o comércio e a cultura. Veja, a gente vai vendo aqui as coisas andando por causa desses âmbitos espirituais. O auge do Império ocorreu durante o reinado de Justiniano, que viveu de 527 a 565, que expandiu o território e compilou o famoso Corpus Juris Civilis, ou seja, começa a surgir aí o Código de Direito Civil. A cultura bizantina, a fusão, veja, surge a cultura bizantina e a fusão da influência romanas, gregas e orientais. E o cristianismo ortodoxo se desempenhou em um papel central na vida religiosa e política. Ou seja, existia o catolicismo, não é? O cristianismo ali, agora surge a igreja ortodoxa, que é a igreja hoje que está na Rússia, etc., qual Putin faz parte. A gente também talvez ainda navegue um pouco por toda essa história, até na verdade vamos, né? Mas aí vamos colocar aqui novas inserções no finalzinho já de toda essa questão. Então veja, então surge o cristianismo ortodoxo, que desempenhou um papel central na vida religiosa e política. O Império enfrentou desafios como a cisma do Oriente em 1054 e se preparou e separou, veja, essa cisma separou a Igreja Católica Romana da Igreja Ortodoxa. A invasão de turcos otomanos que culminou na queda de Constantinopla em 1553. Aí surge aqui, não é, esse novo império, o Império Bizantino acaba e surge agora, né, o Império Otomano, né? Na verdade, deixa eu só, tá vendo? Deixa eu só pensar aqui um pouco. O Império Otomano foi uma das maiores potências históricas, existindo entre o final do século VIII e o século XX. Então surge o 13, gente, e o século XX. Deixa eu só ver aqui. Esse Império Bizantino, né? Não, ele começou exatamente de 395, agora sim é 1453, só para me achar aqui, ponderar aqui, e o Império Otomano ele já vai começar no século XX, aí vai no 20, no século VIII, tá vendo? No século VIII, quando houve essa divisão, por isso que tem esses dois aspectos dessas duas igrejas, e aí ele vai até o século XX. Fundado por Osman I, o Império começou com um pequeno estado na Anatólia, expandiu-se rapidamente, consolidando seu poder com a conquista de Constantinopla. Foi quando Constantinopla caiu. Durante seu auge, no século XVI e XVII, ela abrangia parte da Europa, da Ásia e da África, influenciando a política, econômica e cultura global. A religião oficial, nesse caso, era o islamismo sunita, mas o império era conhecido por sua tolerância religiosa, ou seja, todos poderiam conviver juntos.
permitindo que diferentes comunidades mantivessem as suas tradições, administração, centralização e o uso de estratégias militares inovadoras foram fundamentais para a sua expansão. No entanto, o declínio começou no século XVIII, devido a derrotas militares, corrupção, pressão de potências europeias. O Império chegou ao fim após a Primeira Guerra Mundial, sendo oficialmente dissolvido em 1923, quando a República da Turquia foi proclamada. Fascinante como ela mudou a história aqui, né? Pois bem, aqui, vamos ver se a gente não mistura, a gente fez uma pequena pincelada sobre esse Império Bizantino, e tem um porquê isso, não é? Aqui nós temos, quando houve essa separação do cristianismo em si, em duas partes, não é? Houve uma ruptura de Roma, e aí a gente tem aqui no primeiro caso, né, o lado do Oriente, de Alexandria, Macedônia, Ponto, aqui vai estar exatamente Israel, aqui no cantinho, aqui, que foi envolvido por essa parte do mapa. Enquanto do outro lado nós tínhamos o Ocidente, onde tinha a Itália, não é? A Gália, Espanha e etc. Estava aqui sendo feito esse mapa, tá vendo? Essa construção desse mapa e essa divisão que se deu aqui exatamente na ruptura do Império Romano, né? O Império ele passa agora a ter dois poderes, ter duas igrejas, enfim. Enfim, aí foi. Nós agora devemos entender um pouco mais, agora aqui, enfatizando. Depois a gente vai voltar a falar sobre esses aspectos. A gente está lá descodificando o nome de Flávio José, eu dou uma estacionada aqui agora, e a gente vai pular um pouco sobre o desenvolvimento do calendário romano. Veja, o calendário grego, né? Romano se originou, ele tinha apenas 10 meses no início, mas ele foi reformado e expandido para 12 meses. Muitos dos nomes homenageiam deuses, imperadores e figuras importantes de Roma antiga. Aqui estão os significados. Veja, os nomes dos meses. Veja, a gente tem Nissan, Iá, Sivan, a gente tem Ave, etc., todos ligados a nomes hebraicos e acontecimentos de festas judaicas e das implementações da astronomia em relação à história geral, e também da questão dos mazalotes, que seriam formados. Vale se entender lá que eles tentariam mudar os tempos e a lei, porque é impossível mudar a Torá, é impossível mudar essa construção divina em relação ao que é de fato, mas pode-se mudar o entendimento disso para algo totalmente antagônico, e foi o que eles fizeram. Então, eles tinham 10 meses, esses 10 meses anteriores eram formatados em cima da Lua, não era um calendário romano, não era solar, ele era lunar, só que tinham 10 meses e eles acabavam perdendo aí alguns minutos, após alguns anos, coisa de 11 minutos, e aí eles foram sistematizando, e aí surge o primeiro calendário, né? O primeiro calendário, e depois vai ser modificado novamente. Mais na frente, eles vão ser modificados. O que acontece? Eles colocam nomes de deuses e figuras mitológicas. Veja, janeiro, januários, homenagem a Janus, o deus das portas, começos, transmissões, representando com duas faces. Hoje, agora a gente tem Pêssah. Pêssah para a Torá é uma coisa, a Páscoa pagã é outra. E aí eu aconselho vocês, né? Não deem ovo de Páscoa, não falem de coelhinho, ensinem a verdade para os seus filhos, porque isso é demoníaco. Meu filho vai para a escola, vai fazer um coelhinho, botar um narizinho preto, e você já está começando a sentenciar o seu filho a entrar no engano, porque vai ter uma alegria ali, né? As crianças vão brincar, vão ser pintadas, o professor vai falar do ovinho da Páscoa, você vai lá, ai, mamãe, eu quero ovinho, porque todo mundo ganhou. Então, não deixe nem seu filho ir para a escola, tire, não, filho, olha, você não vai, hoje é algo direito,
né, de você falar com os professores para eles não ensinarem isso para os seus filhos. Eles vão ficar horrorizados, né? Eles vão falar, mas mamãe, é um tempo de alegria, né? O nascimento do Jota, é uma coisa complicada. Veja, então, veja, eles inseriram isso. Março, Matius, né? Dedicado a Marte. Veja, o nome do planeta também é o nome de um deus pagão. Deus da guerra e o pai de Rômulo, fundador de Roma. Maios, possivelmente uma honra à deusa Maia, associada à fertilidade e crescimento. Junho, homenagem a Juno, deusa do matrimônio, rainha dos deuses. Ou gente, Júnia, família romana importante. Meses nomeados, né, em homenagem a imperadores. Július, originalmente Quintila, quinto mês do antigo calendário, o nome era esse, Quintilis, renomeado em homenagem a Júlio César, reformador do calendário. Lembrando que esse nome César depois vai assumir lá na frente, no Império Otomano, o nome de Czar, né? Czar, que era o nome usado agora, veja, um uso do termo César. Então, esse czar, que era usado lá, esse Império Otomano, era uma, né, questão de ser esse nome César. Augusto, originalmente Sextilis, ou seja, o sexto mês, era tido como, né, um sexto, renomeado para nomear o imperador Augusto. Fevereiro, né, vem de februa, rituais de purificação realizados nesse período. Abril, possivelmente relacionado a perite, ou seja, a perire, perdão, abrir, simbolizando a primeira, Vero, a deusa Afrodite, Vênus. Também é o nome de um planeta, não é o nome, mas é como nós conhecemos. Setembro e dezembro, nomes derivados de números latinos, septio, octo, novem, decébio. Sétimo e décimo mês do calendário antigo, mas mantido após a reforma. Então, o imperador Nero tentou nomear Abril, para botar o nome dele, Neroneus, e Domiciano Germânicos Domitanos, mas essa mudança não permaneceram. Né? Justiniano, primeiro, as guerras das ideias tecnológicas. Isso aqui já é outra coisa, não é? Que vai acontecer. Depois a controvérsia de 3 capítulos, qualquer coisa a gente volta aqui, porque tudo isso aconteceu dentro dessa história da Torá e da Cabalá. Pois bem, vamos voltar aqui então, gente, para a questão guimátrica da coisa. Eu vou terminar mais alguns assuntos aqui em relação, se a gente consegue terminar mais um pouco dessa aula e a gente avança mais aqui. Então, veja, vamos terminar aqui. Então, continuando o texto, a gente deu uma parada para observar sobre o Império Bizantino e etc. E mais na frente a gente vai chegar a mais construções. Eu não sei nem se era a hora ideal para a gente falar sobre aquilo, mas eu precisava ver lá sobre a questão de Flávio Josefo para fazer um entrocamento aqui com essas ideias que a gente está construindo. Aí acabei avançando lá no Império Bizantino, ao qual nós veremos outras questões teológicas que aconteceram nesse período. A expulsão, né, depois aqui, ó, da Era Comum, então houve uma expulsão para os judeus, não é? No contexto de carolíngio. Luís II, rei da Itália, como a gente viu, desde 844, imperador do Ocidente, a partir de 850, seguiu uma política ambígua em relação aos judeus. Por um lado, os judeus tinham direitos comerciais e proteção legal sobre as leis de carolígias. Por outro, pressões clérigas, especialmente de bispos, levaram a medidas repressivas. A expulsão de 825 pode ter sido motivada por acusações de insulto ao cristianismo, comuns na época, interesses econômicos, confiscar bem dos judeus, influência de sermões antijudaicos durante a Pessa. Exatamente, durante a Pessa.
A violência de Basileus. Tudo isso aconteceu nessa primeira descodificação do 855, que foi o ano que nos levou ali a esse período. Então, o ritual de humilhação em Toulouse, Béziers, sermões de Páscoa e lixamento. Durante a Semana Santa, padres em Béziers, toda a França, pregavam que os judeus eram assassinos, exatamente, de Cristo, incitando pogroms. Pogroms são quando se persegue pessoas, não é? Por ideias políticas, por nacionalidade. Esses sermões levaram a saques dos bairros judaicos, ou seja, que é chamado de judaria, até hoje tem esse nome, né, de judaria. Vou fazer uma judaria, veja, até isso, né, fizeram. Assaltos e mortes sobre o pretexto de vingar a crucificação. Assaltaram e mataram os judeus por causa do tal que era para ser quem? O Messias de Israel, o Salvador de Israel. Ele, por causa dele, mataram as pessoas. Toulouse, a bufetada ritual. Olhem isso. Imposto da humilhação. Na cidade de Toulouse, nobreza local tinha um direito simbólico: bofetear publicamente o presidente, o nazi, da comunidade judaica, na Sexta-feira Santa. Com o tempo, isso foi substituído por um pagamento anual, espécie de taxa com proteção para evitar a violência. Esse ritual humilhante refletia submissão forçada dos judeus e à autoridade cristã. Veja, isso estava lá em Daniel. Gente, você pegar um presidente de uma sinagoga, um homem com conhecimento, dirigente de muitos judeus que estudam a Torá, estão se dedicando ao Eterno, leva lá, existe uma plateia de cristãos, e porque eles mataram Jota, vão lá na frente e dão um tapa no meio da cara da pessoa. É lógico, ele tinha gritos, cuspe, xingamentos, depois isso se transformou lá no tal Judas, que muitos de nós brincaram quando era pequeno. Olha aqui, tá vendo? Ensinaram a gente isso, né? Quem nunca fez o Judas aí para pendurar, né? Brincar de lixar o Judas. Gente, que podridão. Que gente, desculpa, nojenta. Que ser podre. E isso despertava dentro desses tais cristãos, né, que foram sentenciados a não estudar essa Torá, a fazer essas coisas. E talvez muitos de nós, ou muitos de vocês, tenham um dia não gostado tanto dos judeus, né? O legado dessas perseguições. Expulsões pontuais, como de 855, eram comuns, mas muitas vezes temporárias. Judeus retornavam após alguns anos. Rituais de humilhação, como a de Toulouse, se espalharam pela Europa, se espalharam. Em Roma, os papas instituíram as corridas humilhantes de judeus durante o carnaval, ou seja, eles tinham que correr e ser humilhados ali. Putz, é de doer, cara. Na Alemanha, havia um imperador, um imposto do pé. Judeus tinham que pagar para não serem expulsos. Ou seja, eles tinham que pagar para não ser expulso ali do reino ali. Essas práticas pavimentam o caminho da grande expulsão dos judeus da Espanha em 1492. Veja, a coisa começou lá atrás, como eu disse para vocês, a ideia vai crescendo anualmente, a coisa vai indo, e assim foi. Aqui vai ter as datas-chave, né? Enfim, os tempos apontados, 855, no século IX, depois no século IX ao X, corresponde ao ano de 4615, depois o ano de 4600 a 4650, que se engloba também, aí já chegando naquela data de 885, sermões antijudaicos, que aconteceu em Béziers, no século XIX, 9 e 10, enfim, no ano de 4600 ao 4700, ou seja, por um século. A conclusão,
as expulsões do ano de 855 e os rituais de humilhação mostram como a igreja medieval usava discursos religiosos para justificar a violência, enquanto os reis muitas vezes protegiam os judeus, muitas vezes, por interesses econômicos. Se esse judeu era muito rico, então ele defendia por interesse econômico. O clero e a população os via como bodes expiatórios, e essas tensões explodiriam séculos depois na grande expulsão da Baixa Idade Média. Perseguição antijudaica na América, na Europa, de 1009 a 1012. A gente está vendo aqui mais está vendo a relação do número 1069 na Torá. Se eu pego o ano 1069 na Torá, que é um número que vai me gerar, não é? Uma questão de um versículo que está ancorado ali, não é? Dentro desse número. Aqui eu tenho eu esqueci aqui, gente, mas vamos lá. Ó, 885 é o versículo que a gente vai ler agora, e 1069 é a posição do versículo, porque nessa pesquisa, e já em outras, eu já descobri que mesmo que os versículos não tenham sido colocados na Torá, eles apontam para um ponto histórico. Veja, gente, isso é tão bonito, porque a Torá está mostrando a construção, não é? Exatamente de tudo que aconteceu, que já está codificado dentro da Torá. Esse Bereshit 30:28 diz o seguinte, vamos dar uma olhada aqui. Bereshit 30:28. Vamos ver o que está falando aqui, gente? Isso vai ser também muito importante, porque a gente está falando de vários aspectos, né? E aqui no 30:28 diz o seguinte, ó, veja só, que legal. Parece que, assim, de início, não vai ter muito, né? Porque, olha, veja só, 28. Veja só, Labão, aqui a história, essa história, né? Fala sobre o trabalho de Jacó e de Labão. Exatamente nesse versículo. Deixa eu só achar aqui, gente. Então, Bereshit, não 30, mas 36:28. Então, vamos lá. Agora sim. Diz aqui, estes são os clãs do Oreu, Lotã, Sobal, né? Zibeão e Ana. Na verdade, gente, o versículo é esse aqui, tá vendo? É porque muda aqui, gente. E a gente tem muitas dificuldades, né? A gente bota tradução, tem que se saber mexer. Se não souber mexer aqui, você se embola todo. E às vezes a gente se embola também. Veja, os filhos de Dizan foram Esther, Uz e Aram. O que a gente deve... na verdade, o Utz, né? Eles botam sempre um som diferente do que é Yaram. Pois bem, aqui a gente pode pensar, mas é um grupo de pessoas, sim, gente. Veja, vamos ver aqui de quem são esses filhos. Vamos para o 36:1, para a gente entender, não é? Entender o que a gente vai estudar mais tarde. Mais tarde eu convido vocês, a gente vai falar muito sobre Roma, não é? Esta é a linhagem de quem? De Esaú, isto é quem? Edom. Vamos de novo, ó. Esta é a linhagem de Esaú, isto é Edom. E a gente vai estudar mais tarde sobre Roma, durante talvez hoje, amanhã, porque a gente vai fazer isso bem construído para vocês. Isso vai ter um despertar interno e intelectual dentro de você, onde você agora não vai ficar mais leigo quanto o que está escrito em Daniel 7:25.
Isso vai ter uma atratividade para fazer você voltar para o calendário hebraico, para você entender qual era o ponto. O ataque era contra a temporalidade, não a temporalidade como ela é divinamente, mas a temporalidade em questões intelectuais. Porque se o homem hoje não liga, a gente fala, pô, teu aniversário não é esse dia. Teu aniversário é no dia da Torá. A pessoa vai lá, chega no dia do aniversário, está acendendo vela, eu fico daqui, oh, meu Deus, não é esse dia, gente. Isso é ilusão, não é um Tomazal, não é agora. Falta 10 dias, às vezes 20. É o calendário hebraico. Eu nasci 15 de Iá, é 15 de Iá, não é 23 de janeiro, que vai cair diferente do calendário hebraico. Mas as pessoas não ligam. Agora, a pergunta que me faz aqui, que eu me faço aqui, eu deveria se ligar? Por exemplo, outra coisa, quando nós temos revelações, as pessoas dizem, eu tive uma revelação no dia tal, e aí, tal, e etc. Gente, pega, segue a Torá, no dia tal, no horário tal, tem um porquê ser naquela data. Não sei o calendário hebraico, anota mesmo na data que você sabe. E aí, no horário, porque aí você vai poder ir no calendário hebraico e vai poder ver. Isso vai ser até uma ajuda para você entender mais sobre isso. Aí, toda vez, não é? Toda vez que você tiver a visão, está lá anotadinho. A data que aconteceu e o horário. A pessoa tem a visão, tem um sonho, tem não sei o quê. Aí vem, pergunta, daqui a uma semana já esqueceu o que sonhou, o que aconteceu, se vai acontecer. Imagine se Daniel não tivesse escrito isso. Ele não tivesse pontuado. Então, e se a gente não valoriza o calendário, a gente não estuda sobre ele, porque estudar a Torá é sobre as tribos e sobre o calendário. Então, a gente não vai poder trazer mais beleza sobre esses aspectos de estudo. Gente, aqui a gente vai seguir agora com a próxima guimatria, viu? Que a gente viu lá, que agora é em relação a parte da Torá, ou seja, no versículo 1069 da Torá, que é qual? Esse que a gente viu, que fala o quê, gente? Que fala exatamente da questão da perseguição do povo de Edom, da massificação da árvore, vamos colocar genealógica, porque no sentido espiritual, da árvore de Edom. Porque a gente sabe que pode ter judeus que estão na árvore de Edom, isso aconteceu com muitos reis de Israel, e podem ter edomitas que se voltem para a Torá, como foi o caso do filho de Esaú, que tinha que matar Jacó e não matou, depois ele vai reencarnar lá na frente para consertar isso. Ele vai encarnar como um grande sábio de Israel. Eu não lembro o nome aqui agora, mas estudamos isso aqui ontem, e esses dias, estudando sobre essa questão. E vão ter pessoas como Obadias, que eram da tribo de Edom, e se tornaram profetas de Israel, veja. Não significa que se nasceu, se é, e você está ancorado. Inclusive, Abraão era babilônio dos caldeus. No mais horrível ambiente, sobre o comando, exatamente, de Nirode, ele foi, então, criado. Enfim. Veja, então, continuando aqui, nesse versículo, a gente começa a construir, veja, é 1069, não é? O versículo 1069, que liga a gente a essa época, né? De 1009 a 1012. Então, veja, entre 1009, não é? E 1012, e aí, gente, está aqui 1069, né? Eu posso ter cometido um erro ali do 6, e quando eu cometi lá do 0 e do 6, posso ter trocado, é uma loucura esses estudos, mas eles estão certinhos, tá? Porque, como eu disse para vocês, haverá aqui uma capilarização, um tentáculo que se espalhará. Eu botei 885 aqui, mas isso começou no ano de 70. Do ano 70 até aqui, já houveram muitas outras mortes.
Eu apenas estou pegando um livro de Flávio Josefo, não é? E aqui a gente está construindo agora nesse novo aspecto, não é? Eu botei 1009 aqui, mas vamos ler. Se está aqui é porque o Eterno permitiu, mas era a partir do ano 1069. Então vamos lá. E aqui no 1009, depois a gente vai dar uma olhada no 1069, não é? O calendário hebreu, né? Do calendário hebreu, uma onda de violência antijudaica varre a Europa. Após a destruição da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém pelo califã fatimida, Al-Radin B. Amá-Alá. Então, o Santo Sepulcro foi destruído e cristãos acusaram os judeus de cumplicidade com os muçulmanos. Até nem nessa os judeus escapam. E ainda bem que eles né, foram acusados aqui, mas, enfim, quem dera que eles tivessem sido cúmplices. Né? Então, eles são desencadeando massacres e expulsões em várias cidades. Aqui o contexto da destruição do Santo Sepulcro, 1009, depois da Era Comum, não é? Então, é complexo. Vamos ver aqui. Em 1009, o califa Al-Hakim de Amar-Alá, um governante fatimida, conhecido por suas políticas radicais, ordenou a destruição da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. A notícia chocou a cristandade europeia, gerando rumores de judeus haviam conspirado com os muçulmanos para profanar o local mais sagrado do cristianismo. Pogroms e expulsões que aconteceram. Na França, massacre em Orleans e Rouen. Orleans, uma multidão enfurecida atacou a comunidade judaica, queimando vivo vários judeus que se recusaram a se converter. Eles não se converteram. É o contrário dos descendentes que se dizem de judeus que se converteram ao catolicismo, saíram do judaísmo, se converteu, saiu. Não tem essa coisa de que agora eu vou retornar, não. Um trabalho espiritual vai ser muito complexo. Eles se recusaram a converter. Relatos falam que execuções públicas e saques a casas judaicas, isso lá, né, em Orleans, né? Olha, então veja só. Rouen, na Normandia, né, aqui já 1010 a 1012. Judeus foram lixados, expulsos, sob a acusação de traição à cristandade. Não pode tocar nos nossos irmãozinhos, né? Mas eles são tão perseguidos, gente. Tentaram destruir os cristãos. Olha que povo. Oh, meu Deus. Mataram, jogaram nos coliseus. Oh, meu Deus, o Cristo é tão perseguido. Olha, eu acho que de perseguido ele é perseguidor. Olha isso, gente. Alemanha, a primeira grande perseguição, agora no ano de 1012, sobre Henrique II. O imperador Henrique II, rei da Germânia, futuro sacro imperador romano germânico, ordenou que os judeus de Mungúcia se convertessem ou fossem expulsos. Era a escolher. Você está aí na sua casa hoje, tem a sua família, talvez alguns filhos cristãos, outras não se sabe, e aí chegam na tua casa, uns padres, uns irmãozinhos da igreja, ou você se converte ou sai daqui. Para eles era melhor que você saísse, porque aí você deixaria os bens para ele. E não teve um problemão aqui, porque depois os judeus que se converteram também foram perseguidos e mortos. Tanto é que os judeus tiveram que começar a esconder os seus nomes. E tem até um filme sobre isso, que fala, acho que Christoph Lambert, é um filme muito antigo, sobre essa questão da pureza de sangue. E eles procuravam pessoas que não tivessem sangue judaico. A ideia era acabar, e acabar com o povo judeu. Acabar com o povo judeu por causa da Torá. A guerra é contra o Deus de Israel e contra a Torá por essas forças
que são antagônicas, pois são forças egóicas. Tá vendo? Olha aí. Eles foram expulsos, né? Da Mungúcia se converter se fossem expulsos. Muitos fugiram para outras cidades, enquanto outros foram mortos por grupos de cristãos. Meu Deus, eu fico bobo, gente. Quanto amor tem nessa religião. Olha quanto amorzinho, docinho para você. Aí você vai lá, ai, Moré, mas meu irmão cristão, ele não tem culpa. Deixa eles pegarem o poder como tem pego. O que eles fizeram com a Torá? O que eles fizeram com os estudos da Torá? Até hoje, ainda que agora não declaradamente, vai falar de Torá no meio da igreja? Pô, cala a boca, rapaz. Isso já acabou, isso é pecado. Eu não estou sob o jugo. Eu não sei o quê. Você é inimigo do Jota. Aquela coisa toda. São bem docinhos se você vai para lá. Se você sai, não é? Acabou para botar eles. Veja, esse é o primeiro caso documentado de perseguição antijudaica em massa na Alemanha, antecipando os horrores das cruzadas. Ainda tive isso. Aqui a gente para e aí se encaixa, tá vendo? Ó, 10, 9 e meia, nada está ancorado, tá vendo? 10, 9 e meia, nada está ancorado, ó, 10, 69, 69, né? A gente sabe que a Torá tem essa questão, ó. Vamos trocar aqui de lugar, ó. 10, 9, meia. Demos os números mudaram aqui. E o 6 é mentira, e o 9 é verdade. Tá vendo? Ó, então, em 10, 69, agora a gente entrou na gematria que se capilarizou, que se seguiu, se desfragmentou dentro dessas ideias. Foram acontecendo questões históricas que se massificou ali porque destruíram o Santo Sepulcro, que eles tinham como sepulcro, porque é mentira, segundo o livro da interpretação do Arizon em relação à tumba do Jota, é mentira. Ele está lá em outro lugar. Eu vou descobrir isso e vou falar ainda para vocês. Então, veja, aqui, não é? Acontece em Roma, violência sobre o Papa Sérgio IV. Em Roma, em 1912, 10 a 12, os judeus foram atacados sempre após sermões inflamados que acusavam de aliança com os sarracenos. Algumas fontes sugerem que o Papa Sérgio IV, que em 1009 a 1012, emitiu uma bula antijudaica, mas a sua autenticidade é debatida, né? Tinha essas questões de bula e etc., que era exatamente uma construção desses documentos, né, onde o Papa ele expedia ali um mandamento, tudo que o Papa e os padres, principalmente o Papa, ele era ele que botava o rei no poder e ele que tirava, né? Então era uma coisa fora do comum. É a mesma coisa que acontece hoje em relação a muita gente que se bota sobre esses líderes que entregam as suas vidas para essas pessoas, né? A bula é um documento oficial, e essa bula emitida pelo Papa, como assuntos importantes, doutrinas, canonizações, indulgências, nomeações, episcopais, e decretos administrativos, né? Isso vem aí do latim da palavra bula, que se refere ao selo de chumbo usado para autenticar esses documentos. E aí vão ter algumas bulas que surgiram na história: Bula Unam Sactan, de 1302, Bula Dum Diversas, 1452, Bula Inter Caetera, 1493, Bula e Sugerge, Bula Inefabilis, enfim, vai ter um monte, cada um trazendo um assunto, às vezes sobre concessões de terra. Essa última é Bula Infalibilis, né, Deus,
de 1854, definiu o dogma da Imaculada Conceição da Maria, ou da Maria de Conceição, não sei muito bem. Enfim, então essas bulas elas eram levadas muito a sério. Se o Papa botasse lá, ó, mate o povo tal, porque foi me revelado que aquele grupo de pessoas está ferindo a Santa Igreja, já era. Era assim que a coisa era resolvida. A vida humana era nada. E, por incrível que pareça, a Torá ela valoriza a vida humana, tanto é que a um homem, e a gente vai chegar a esse contexto também, a ele foi dada a reencarnação. A gente vai ver que bonito é essa comparação e como a igreja ela combateu essa ideia. E vamos também trazer os pontos principais, por que essa ideia foi combatida. Então, veja, consequências desse legado. Conversões forçadas de muitos judeus aceitaram o batismo para escapar da morte, mas depois retornaram ao judaísmo quando possível. Mesmo assim, um pecado foi cometido. Êxodo judaico. Comunidades deslocaram-se para a Polônia e Europa Oriental, onde encontraram relativa tolerância. Precedente para as cruzadas, veja, precedeu aqui as cruzadas, o ódio anti-judaico desse período pavimentou o caminho para o massacre das cruzadas, que agora, em 1096, onde milhares de judeus, alemães, franceses seriam assassinados. Ou seja, aqui já era aqueles dentes de ferro, lembra lá, chumbo, o selo de chumbo, veja, tudo descrevendo o que aconteceria. E, o que nós estamos falando aqui é exatamente sobre a construção das árvores sefiróticas, né? Dentro desses contextos. A conclusão aqui dessa questão, que eles perseguiram, marcaram um ponto de virada histórica judaica, europeia, mostrando como crises no Oriente Médio podiam desencadear a violência contra os judeus no Ocidente. Acusações de cumplicidade com os muçulmanos tomou um pretexto recorrente para pogroms no século seguinte, culminando nos horrores da Cruzada e começando, então, a Inquisição. Gente, olha que coisa fantástica. A gente está falando de Daniel 7:25, a gente está falando da alma de um judeu que teve um entrocamento ali entre era judeu e acabou trocando a história ali, indo, não é? Ele estava sobre um aspecto, ele estava como Daniel também, deve-se dizer isso. O povo estava cativo. Esse cativeiro que começou ali em Roma, onde eles foram expulsos da sua terra, isso é algo não só dentro da Torá, mas algo histórico, não é? Algo exatamente começando esse príncipe grego, porque o livro de Daniel também vai falar que vai surgir um príncipe grego. Veja, o príncipe é grego. Se o príncipe é grego, ele tem que estar o quê? Misturado de ideias gregas, misturado. E onde ele pega isso? Na verdade, na mentira. Então, ele vai ter que pegar um pouco da Torá, vai mexer aqui, mexer ali, vai criar dogmas de trindade, outros dogmas que a gente vai ver que surgiram, não é? Durante toda a construção desse tempo. Contexto do terremoto, né? E o vendaval. Aqui diz, né? Que dentro desse período, agora em 1021, né, a gente está aqui ainda dentro desse período, as coisas que aconteceram nesse período. Então, data exata, Sexta-feira Santa de 1021, provavelmente entre março e abril. Fenômenos naturais. Um terremoto abalou a cidade, seguindo por um vendaval destrutivo. Para os cristãos medievais, desastres naturais eram frequentemente interpretados como os castigos divinos por pecados coletivos. Acusação, o que aconteceu nessa época? A lenda da hóstia profanada. Calúnia. Os judeus foram acusados de cravar um prego em uma hóstia, grandes, né, consagrada, grandes porcaria. Na Sexta-feira Santa, às vésperas do terremoto. Acredita-se que essa profanação causaria a ira de Hashem, resultando no desastre. Origem do mito.
Esta foi uma das primeiras acusações registradas de profanação de hóstia na Europa, um pretexto que se tornaria comum em perseguições antijudaicas posteriores. A lenda baseava-se na crença de que judeus torturavam simbolicamente Cristo ao perfurar a hóstia, que é o corpo do Cristo na Eucaristia. O julgamento e a execução, detenção e tortura por furar uma hóstia. Vários judeus foram presos, torturados, até confessarem o crime sobre coerção, admitindo a profanação ritual. Aí a gente sabe, eles eram assim, eles davam soquinhos, sabe? Ele chegava assim, judeu, confessa, vai. Eu vou fazer isso, né? Não, não era assim. Veja, armas, né, de tortura, Inquisição. Vamos ver aqui. Veja que coisa linda. Olha, que coisa linda, não é? Éramos nós, quando acreditávamos nisso. Então, existiam... veja, aqui tem algumas, está vendo? Ó, a mãozinha presa aqui, aí apertando ali. Imagina, olha só. E aí, você furou a hóstia? Chegar uma hora que o cara, ele confessa, né? Ó, tudo diante da cruz aqui, tá vendo? Ó, do bonzinho, ó. Aí apertando, quebrava os ossinhos da mão. Para vocês que não sabem, o ossinho da mão tem 27 ossos, né? Que corresponde a 27 letras hebraicas. Quando não isso, meus irmãos, ele pegava esse triângulo aqui e botava o popozinho aqui do judeu, ou daquele que ele achava que era contra a Igreja Católica, e aqui o cara ia descendo, aqui, tá vendo? Ó, devagarzinho, o reto dele ia sendo empalado. A gente depois vai ver aqui com o Conde Vrad, ou chamado de Drácula, sei lá, ele empalava as pessoas. E tem muita maldade aí, gente. Tudo cristão, né? Até os muçulmanos ficaram horrorizados. Isso a gente vê durante o Império Otomano. Aqui uma outra aqui, ó, eles iam apertando aqui, tá vendo? Tinha uma pontinha aqui que ia entrando no pescocinho para você cantar melhor. Não, era a cadeirinha aqui cheia de pregos. E essa aqui, que o cara ficava em pé até virar esqueleto. Olha, e aí, qual que você escolhe? Hein? Ó, tinha outras também, e eram muitas, tá vendo? Tudo isso foi usado na Inquisição. Tinha uma também chamada pera, que eles tá aqui, ó. Inseriam dentro do órgão sexual feminino e abrindo aquilo ali devagarzinho, tá vendo? E aí? E era assim, era uma coisa, chicotes, tudo que você pode imaginar, água quente, enfim, no final, dependendo do pecado, se morresse decapitado era melhor, ou jogado na fogueira. Aí você podia escolher. Enfim, né? Ou ia contra o rei, ou contra a igreja, ou contra o papa. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí, depois o homem vem e fala assim, ai, Deus é ruim. Ruim é você, ruim sou eu. Ruim é quem fez isso, não é o Eterno nunca ordenou isso. Isso é o que eles acharam. Então, veja, não tem aqui o registro, né? Eles foram queimados vivos, fogueiras públicas, o método de execução usado para hereges e supostos blasfemadores. Não há registros do número de mortos, mas relatos surgem pelo menos uma dezena de vítimas nesse caso. Então, essa é a questão aqui da hóstia, não é? A questão dos pogrões, etc., porque isso foi feito, né? A profanação, o julgamento e a execução, e 4, o legado é o mito da profanação da hóstia na Europa medieval. Então, a gente está indo aqui, ó, em um episódio de 10:21, foi uma pronunciação de acusações semelhantes às que aconteceram, que se espalharam na Europa. Né? Na Alemanha do século XIII, vários casos de judeus queimados por supostamente profanarem hóstia. Eles eram queimados porque enfiaram um prego, um pedaço de ferro num pão, que eles achavam que era sagrado. Praga, na cidade de Praga, em 1900, massacre dos judeus após acusação de profanação.
Polônia, do século XV ao XVI, julgamentos e execução também foram feitos em cima da mesma lenda. A Igreja Católica, em alguns momentos, condenou essas acusações como falsas, mas o mito persistiu em imaginário popular, alimentando essas perseguições. Conclusão. O massacre de 1021 em Roma ilustra como desastres naturais eram usados para justificar a violência antijudaica na Idade Média. A lenda das hóstias profanadas tornou-se uma das calúnias mais duradouras contra judeus, levando a séculos de perseguição. A proteção papal aos judeus durante a Reconquista, agora no ano de 1663, depois da Era Comum, não é? Ou no ano de 4.823 do calendário judaico, em 1066, depois dessa Era Comum, o calendário hebreu, enquanto os exércitos cristãos se preparavam para expulsar os muçulmanos sarracenos da Espanha. O Papa Alexandre II emitiu uma advertência incomum para a época, e os soldados não deveriam atacar os judeus. Esse episódio revela a complexa relação entre a Igreja, a Guerra Santa e minorias religiosas da Idade Média. Aqui dá para se entender, né, que eles iam precisar de pessoas, sei lá, né? Enfim, é complicado. O contexto da guerra contra os sarracenos. Reconquista do século VIII e XV foi uma série de campanhas militares para retornar a Península Ibérica e do domínio muçulmano. Em 1063, nobres franceses e italianos se uniram a Ramiro I de Aragão para lutar contra o reino taifas muçulmano. Soldados cristãos, inflamados pelo fervor religioso, atacaram as comunidades judaicas no caminho, acusando de cumplicidade com os sarracenos. Quer dizer, não adiantou porcaria nenhuma a defesa do Papa. Intervenção do Papa no II. Preocupado com o Papa, emitiu uma bula papal, carta oficial dirigida por líderes franceses, estabelecendo: os judeus não devem ser perseguidos, pois eram inimigos da fé cristã, né? Não deve ser perseguido, pois não era inimigo da fé cristã. Diferenças teológicas. O muçulmano era visto como inimigo da cristandade, justificando a guerra. Os judeus, porém, eram considerados testemunhas da verdade, segundo Santo Agostinho, e não deveria ser mortos. Depois a gente sabe que ele vai, né? Ameaça a excomunhão para quem desobedecesse isso. Por que o Papa defendeu os judeus, né? A atitude de Alexandre II é motivada por políticas doutrinárias. Doutrina da tolerância limitada, a Igreja medieval viu os judeus como necessários por seu papel na história bíblica, mas, porém, submissos. Interesses econômicos. Os judeus eram comerciantes e banqueiros, importantes para a economia medieval. E evitar o caos sociais. Massacres indiscriminados poderiam desestabilizar o cristão. O impacto e o limite da proteção papal. Um efeito imediato, a violência contra judeus diminuiu temporariamente nas rotas da guerra. Limitação. A ordem papal não impedia perseguições futuras, como os massacres da Cruzada, que aconteceria em 1096. Judeus ainda eram obrigados a pagarem impostos especiais e viverem em condições precárias. Conclusão. O caso de 1063 mostra como a Igreja medieval alternava entre proteção e perseguição aos judeus. Embora, para que tenha agido para evitar o massacre, os judeus continuaram vulneráveis a surtos de violência no século seguinte. A coisa se capilarizou por causa de Daniel,